Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Douglas Guimel, coach, psicoterapeuta holístico. E eu quero falar hoje sobre ambientes e pessoas tóxicas. Como identificar pessoas em ambientes tóxicos, como se livrar disto e como resolver esta situação. Se te interessa, fica comigo até o final. Então, ambientes e pessoas tóxicas. Eu venho falando no meu canal que nós somos antenas receptoras e emissoras de frequências, de energia. E que nós atraímos e repelimos pessoas e situações baseado em afinidade, ou o que nós chamamos na física quântica de ressonância. Aquilo que você vibra, você atrai. E eu pergunto, o que você está vibrando com o seu pensamento? Será que você está dando lugar a pensamentos negativos, destrutivos? Sabe aquelas pessoas que se alimentam de tragédias, de notícias ruins, estão sempre esperando que algo ruim aconteça, ou onde aconteceu alguma coisa que não... né? Isto revela uma psique tóxica. São pessoas tóxicas que têm esse tipo de hábito. Se você está assim, não se preocupe, tem como resolver e eu vou ensinar no final, até o final do vídeo. Sentimentos, sensação, você tem a impressão de que algo ruim vai acontecer. Você sai na rua, você fica preocupado, você fica alerta porque, você tem medo que possa acontecer um acidente, que possa ser assaltado, Então isto também revela que você está atraindo para si esse tipo de situação. E essas pessoas invariavelmente acabam confirmando esse processo. Por quê? Porque é uma questão de ressonância. Você acabou ressonando com aquilo que você alimentou com o pensamento e com o sentimento. E existe uma terceira situação, que é o instintivo, que é o lado mais imperceptível. É aquilo que de fato você está vibrando, aquela frequência energética que você está emanando. Então, eventualmente, você não está positivo, eventualmente você está cercado de energias não muito boas. O que nós chamamos de pessoas tóxicas, elas não são tóxicas somente por elas são porque elas acabam com um pensamento contínuo negativo, o sentimento negativo contínuo, e ela acaba atraindo para si energias em forma de personalidades encarnadas ou desencarnadas que têm essa afinidade tóxica, que também vibram nessa mesma frequência. E aí ela acaba criando o quê? Afinidades relacionadas a isso. E o que é pior, para onde ela vai, ela leva consigo todo aquele lixo tóxico. Nós chamamos de lixo tóxico porque são energias densas, pesadas, são energias que acabam contaminando as outras pessoas. Você está ali bem, tranquilo, de repente a pessoa chega, tu soube o que aconteceu, aí tu... E se você não estiver vigilante, você acaba sendo contaminado por aquela pessoa, porque ela já vem com uma notícia ruim, ela já vem com uma coisa ruim. São pessoas que estão vibrando a energia tóxica. A segunda situação, e eu vou dizer até o final do vídeo, o que nós podemos fazer para resolver esta questão dentro e fora de nós, ou seja, como nós podemos nos livrar disto e como podemos evitar ser contaminado por esse tipo de pessoa. A segunda situação, ambientes tóxicos. Sabe quando você entra num ambiente e você não se sente bem? Eventualmente você sente dor de barriga, você sente calafrio, suor frio, tá certo? Ou então você tem uma queda de pressão, sente uma certa fraqueza, como se algo estivesse sugando suas energias. Isto existe. Esses ambientes, eles são impregnados por duas situações. Primeiro,
a pessoa que mora ou morou nesta casa, ela era uma pessoa tóxica. Ou é uma pessoa tóxica. E aí cabe identificar quem é que está sendo tóxico nessa história. Se é quem mora ou se é quem morou. Porque quando a pessoa morou e eventualmente foi embora, aquela casa ficou para quem? Você foi e alugou ou comprou aquele imóvel. E você chega naquele imóvel e sente que as coisas não fluem, o dinheiro não flui, entendeu? Relacionamento não flui, muita briga, muito desentendimento do casal, tá certo? E aí você começa a sentir que as coisas realmente não acontecem do jeito que você queria. A prosperidade não ocorre, dinheiro quando vem vai embora rápido, ou tá sempre quebrando um cano, tá sempre estourando o esgoto tá entupido, né? A energia elétrica, né? Tá sempre tendo um problema de fiação, queimando um aparelho aqui, outro ali. Quando isso acontece é porque o ambiente, aquela casa está carregada de energias negativas. E o que fazer, Douglas, em ambos os casos? Vamos lá. A primeira coisa é entender, o ambiente é tóxico por conta de alguém encarnado que é tóxico, ou que morou naquela residência que é tóxica, que atraiu essas energias, tá? A culpa, né, vamos dizer assim, se é que é algum culpado, é o encarnado, tá certo? Alguém que morou naquela residência que depois desencarnou, mas em vida ele era assim, ele era uma pessoa negativa. Tá? Então nós estamos falando de personalidades tóxicas, resumindo, né? O ambiente tóxico. O ambiente tóxico ele pode ser resolvido da seguinte forma: você usar um defumador. Isto é uma das coisas que pode ser resolvida. Qual o defumador bom para isto, Douglas? O defumador de Palo Santo ou Pau Santo, certo? Ele vende, é uma madeira aromática que você acende, ela pega rápido, ela é altamente inflamável e deixa um cheiro muito agradável no ambiente. Isso costuma afastar certos espíritos. Se o ambiente estiver muito carregado, eu te aconselho fazer uma defumação com folhas secas de guiné. Você pega bastante folha de guiné. Se você não quiser, existe defumador à base de guiné, que também vende em lojas de artigos de Umbanda. Você pode usar isso. A guiné ela é ótima para afastar espíritos vampiros, espíritos trevosos, feitiçaria, entende? Obsessores que vampirizam as energias das pessoas. A folha da guiné é ótima para isso. A terceira opção que eu vou dar para fazer uma limpeza na sua casa, tá? Varrer tudo de dentro para fora. Tá certo? Faz uma varredura como se você estivesse botando toda a energia negativa para fora. Faz uma limpeza total da sua casa de dentro para fora. E faz o seguinte, você compra um vidrinho de amônia, dissolve, né, a metade numa bacia d'água ou num balde d'água, né? Eu confundo essa bacia com balde, num balde d'água, e mistura aquilo e vai passando por toda a parede, nos cantos, principalmente nos 4 cantos de cada cômodo, tá certo? Ou então você pode fazer assim, ó, jogar aquilo por ver, né? E você vai passar essa amônia também nos móveis, porque almas penadas, digamos assim, é assim que eu chamo, esses espíritos que ficam estacionados e estagnados e que ficam ali porque são muito apegados a um bem. Essas almas, elas não são muito afim com o cheiro da amônia. Então você passa a amônia no móvel e eles gostam de se impregnar em móveis e paredes. Então, você passar amônia por tudo aquilo ali, não tenha problema. Se precisar usar mais um balde, usa mais um balde. Entende? Se a tua casa é grande, compra 2 vidrinhos e 4 baldes de amônia e vai passando tudo. Se puder passar no chão também, né? E vai passando aquilo. Depois que varreu tudinho, você vem com aquela água com amônia, passa também no chão. Ou seja, faz uma limpeza total em todos os cômodos da sua casa com água com amônia. Depois você usa o defumador de Palo Santo e de Guiné. Tá certo?
Posso fazer um defumador na brasa, colocar o palo santo dentro e também juntamente colocar ali a guiné? Também pode. Entende? Isso é um defumador muito bom. Se o ambiente está muito carregado, está ali, é uma casa velha, uma casa antiga, morreu pessoas ali que morreram sofrendo em cima de uma cama. Esses ambientes são péssimos. Se você tem uma pessoa que morreu numa cama, durante muitos anos ela ficou ali naquela cama sofrendo e ela morreu dentro de casa, aquela cama já não é interessante. Principalmente o colchão que aquela pessoa dormiu. Pegue todos os objetos dessa pessoa, despacha, entende? Não é bom ter isso dentro de casa. Por quê? Porque por questão de frequência, por questão de ressonância, esse espírito ainda eventualmente se encontra sofrendo no plano espiritual. Se ele não for encaminhado, isto acontece, é muito comum. E aí, o que acontece? A frequência de sofrimento, de dor, de lamúria, né, dessa pessoa acaba vindo para as pessoas que estão vivas, principalmente se forem parentes muito próximos, ou aquela pessoa que cuidou daquela pessoa. Tá certo? Então é fundamental que você entenda isto. Em alguns casos, eu aconselho a pessoa mudar de residência. Quando a pessoa que morou ali, que morreu ali doente, era muito apegada ao imóvel, eventualmente eu aconselho você mudar de residência. Porque ela não vai sair dali com facilidade. Você vai limpar, vai defumar, ela vai se afastar, daqui a pouquinho ela volta de novo, aquela mesma energia, porque ela tem afinidade, ela ainda é muito apegada à matéria. Tá certo? Então a primeira coisa que você pode fazer com questão de imóvel, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, nós vamos tirar essa dúvida sem nenhum problema. Pode entrar pelo chat, né, aqui no vídeo, e pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Nós teremos o maior prazer e satisfação em ajudá-lo a resolver esta questão. E a segunda, Douglas, trabalho ou convivo com uma pessoa tóxica, tá certo? A primeira coisa que eu vou lhe dizer, questão de afinidade, tá? Se esta pessoa tem entrada contigo é porque você está abrindo as guardas. Ah, mas eu sou médio, então eu sou igual esponja, então você aprenda a se proteger. Eu vou ensinar uma técnica muito simples. Você encontrou na rua, não dá para fazer isso em casa. Se você convive com uma pessoa tóxica, eu já vou dizer para você o que você deve fazer. Mas se na rua você encontrou uma pessoa tóxica, uma pessoa negativa, você já sente aquela energia dela. Primeira coisa que você faz, pega esse polegar aqui, ó, tá vendo? Ó. Olha aqui, junta um polegar com o outro, olha aqui o que você faz. Esse aqui e esse aqui, ó. Eu fecho aqui. Isso é um caminho, é uma coisa que você pode fazer. A outra coisa, se você não quiser que a pessoa veja, você bota a mão na cintura, faz uma figa e bota a mão na cintura com a figa feita. Tá certo? Isso é uma técnica que funciona, porque quando você faz isso aqui é uma mudra, tá? Da mesma coisa que isso aqui. São dois mudrais, são mudrais de fechamento. Mudra são gestos que você faz com a mão, isso vem da Índia, tá? São gestos que você faz com a mão, tá? Tem vários mudras que você pode fazer, tá? Que você faz com a mão e que ele fecha ou abre fluxo de uma determinada energia. E estes mudras que eu estou ensinando são mudras de fechamento, tá certo? Como a figa. Você pode fazer nas duas mãos, botar a mão na cintura, você está conversando com ela nem está vendo que você está fechando a guarda, tá certo? Outra coisa também, se você quiser, você bota as mãos para trás, né? Segurando uma mão na outra, né? Como se estivesse de mãos dadas, fechada para trás. Ou cruzar os braços simplesmente e ouvir aquela pessoa. É uma forma de você fechar teu corpo. Tem outras técnicas, tá? Mas essas eu já estou te dando de antemão. Douglas, eu moro com uma pessoa tóxica, eu convivo com uma pessoa tóxica, eu estou num ambiente de trabalho onde eu lido com pessoas tóxicas. O que eu faço? A primeira coisa, ouvido de mercador. Deixa ela vir com os assuntos dela, se ela quiser fazer fofoca, você pede uma licença. Interessante. Deixa eu ir ali, eu vou ter que tomar um café, eu vou ter que ir ali no banheiro, e eu tenho que atender um cliente, deixa eu fazer um negócio, outra hora a gente conversa. E sai fora.
Tá certo? A segunda coisa que você pode fazer, tá? E deve fazer, tá certo? Os mudras que eu ensinei aqui agora, tá? Quando ela começar a vir com aquela coisa, com aquele assunto, e aí você, a terceira técnica que você pode utilizar com essa pessoa, mudar de assunto. Faz ela questionar qualquer situação ou muda o foco dela em forma de perguntas. Faz uma pergunta qualquer, fulano, você se lembra onde eu deixei um objeto tal? Aí ela vai fazer assim, mudou totalmente a situação, já mudou o foco. Mesmo que você não tenha perdido o objeto, você inventa. E ela vai, não me lembro e tal. Não, porque eu perdi esse objeto, eu não sei onde é que... Toda vez que essa pessoa vier conversar consigo, você muda o foco do assunto, muda o foco da conversa. É sempre em forma de perguntas. Porque quando você faz uma pergunta, você dá oportunidade à pessoa. É como se você mudasse a sintonia do rádio. O rádio está sintonizado, né, numa música ali pesada, né, um choro, ó vida, a mulher me deixou. Aí tu pega, quando tu faz uma pergunta, tu tirou daquela estação e jogou numa outra estação. E ela, né, e é uma coisa que você vai estar ajudando aquela pessoa. E eu vou ensinar uma outra técnica que é muito boa. Tá? Hoje o nosso vídeo é defesa psíquica pura, tá certo? É verdade, você tem que aprender a se defender e a se proteger. A outra coisa que você pode fazer, quando essa pessoa vier falar contigo, ou quando ela já vier na sua direção, você visualiza ela pegando fogo numa chama violeta, como se ela estivesse dentro de uma fogueira de chama violeta. Você está queimando ela? Não, você está queimando o negativo dela. Você vai estar fazendo um bem a ela. Imagina aquela chama violeta consumindo tudo que há de negativo nela. Em alguns casos, quando ela chegar perto de você, ela vai esquecer até que ela ia falar contigo. E ela vai embora. Há casos em que você vai ver que ela mudou totalmente. Ela vem já muda o assunto. Ela já não vem com aquele assunto negativo que ela vinha antes. Tá certo? Então, isso são maneiras de você se defender psiquicamente de pessoas em ambientes tóxicos. Douglas, eu ando tóxico. Seja honesto e sincero. Se você anda com esse problema, nós temos para você o seguinte. A primeira coisa que você deve fazer, tomar um banho de folhas de guiné. Só que aí tu não vai usar a folha de guiné seca, você vai usar a folha de guiné verde. Você colhe, guiné dá em qualquer mato. Se você tem dificuldade, vai em casa de ervas e compra. É para quê? É para banho. Tem que ser verde, não pode ser seca, tá? Você vai aqui naquela... vai sair aquele sumo da folha da guiné, você toma esse banho do pescoço para baixo. Isso vai afastar obsessores. Se você quiser, pega um pouquinho dessa água, molha aqui a fronte, a testa, a nuca, só não coloca no topo da cabeça, que é uma folha, ela descarrega mesmo, ela puxa tudo de negativo que tiver. Se você quiser fazer com que esse banho seja mais forte ainda, você bota um punhado de sal grosso. Mas aí você toma esse banho e deixa ele no corpo por 7 minutos. Depois de 7 minutos você toma teu banho normal, tá certo? Se você quiser botar ali, colocar um alecrim, um perfume de violeta, entende? O perfume de jasmim, de alecrim, uma essência de alecrim, né, dissolvido na água, né, e você joga no corpo, ou um sabonete comum, tá? Esse banho é excelente. Quando é que eu devo fazer esse banho? A hora que você quiser se descarregar, tá certo? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu te aconselho é vigiar seus pensamentos, alimentar-se de pensamentos agradáveis, alimentar-se de emoções agradáveis, sentimentos e emoções agradáveis. Pare de ficar recordando situações, viver no passado, e pare também de se preocupar muito com o futuro. Viva o aqui e agora como se fosse o melhor. E atraia espíritos afins com a positividade. Quer ver uma frase que você pode dizer? Os anjos de Deus estão aqui comigo agora. Essa frase tem um poder fantástico, né? Eu vibro o amor, eu vibro a energia divina do Criador.
que aí você vai se alimentando de pensamentos positivos e você vai sentir que a energia começa a mudar. Inclusive aqui no canal eu ensinei através de um vídeo como você mudar a tua frequência de forma imediata. Acesse esse vídeo, ele vai aparecer aí agora no script, né? A segunda coisa que também eu gostaria de falar para você, nós vamos ensinar no nosso canal algumas práticas de antimagia através de um curso que eu vou oferecer e você será convidado. Inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho para receber notificações, para que você possa estar atento a essas informações, ok? Shalom, gratidão.